Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e eu estou aqui no dia 18 de julho de 2020 no canal TU de Datas do professor Carlos Xavier, com muito prazer e com uma grande honra, na realidade, para conversar um pouquinho com você sobre cosmologia quântica. Esse webinário que você está acompanhando aí, com diversas palestras, muito boas, aliás, né? Eu estou acompanhando algumas delas. Eu espero que você esteja gostando dessas palestras de altíssimo nível, com muito conteúdo interessante da gente poder trabalhar, pensar e refletir dentro da nossa, vamos dizer assim, da nossa defesa da fé dentro do cristianismo, né? E eu estou aqui justamente para poder contribuir um pouquinho, né? Se é que eu posso contribuir um pouco dentro desses gigantes que estão apresentando aí diversos temas muito bons, muito interessantes, inclusive, e a minha contribuição vai ser um pouquinho mais científica, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês com relação à questão de cosmologia quântica. É uma área, eu vou explicar, não precisa ficar preocupado que eu vou explicar em detalhes, né, na medida do possível, claro. Eu vou explicar um pouquinho do que é essa área que fica dentro da cosmologia, que obviamente fica dentro da física, tá? Então, eu vou passar alguns minutinhos aqui com vocês, passando alguns, digamos, alguns insights, alguns detalhes científicos, na realidade, né? No finalzinho eu vou dar uma amarrada, vou fazer um pequeno laço com a questão da teologia cristã, especificamente, e para poder a gente continuar dentro desse grande dia aí com essas diversas palestras, né? Inclusive eu vou compartilhar alguns slides com vocês, tá? Alguns detalhes e tudo mais. Bom, estou compartilhando os slides com vocês e é esse tema que nós vamos trabalhar hoje. Aliás, que eu vou trabalhar com vocês hoje, tá? Então vai ser um assunto de cosmologia quântica. Meu nome é Alexandre Fernandes, tá? E, bom, essa é o nosso script, a nossa, vamos dizer assim, o nosso esboço do que eu quero transmitir para vocês no dia de hoje. Não se preocupe que não vai ser algo tão longo, tão demorado ou tão chato desse jeito, eu espero que não, tá? Aqui eu vou trabalhar com todos esses temas com vocês, mas de uma forma bastante panorâmica, tá? Inclusive, até para deixar como um parênteses, para quem for da área da física, da área da cosmologia ou de outras áreas afins, como eu sou, já vou pedindo desculpas logo de cara, porque não dá para a gente trabalhar com equações. No meu caso, eu sou físico na área teórica, tá? Eu trabalho com cosmologia teórica, tá? Não faço observações, apesar de ter esse telescópio que eu coloco aqui, ele é bastante simples. Eu gosto de fazer algumas observações, umas coisinhas muito simples, tá? Então não dá para a gente trabalhar aqui com detalhes, com solução de equações e tudo mais. Então eu vou pegar justamente um nível que dê para todas as pessoas poderem entender bastante. Para quem não sabe nada de física, nunca ouviu falar de cosmologia quântica, em detalhe, não é o que nós costumamos ouvir por aí com a palavra quântica, alma quântica, negócios quânticos, coach quântico, não é nada disso. Cosmologia quântica é uma área muito bem estabelecida ou muito bem trabalhada como ciência. Tá? É isso que eu vou trabalhar. E se você nunca ouviu falar disso, não tem problema algum, tá? É justamente para você que eu estou trabalhando ou que eu vou tentar me aproximar ao máximo da linguagem justamente para você poder entender. Tá? Então é esse mais ou menos o que a gente vai trabalhar hoje. Tá? Bom, antes de mais nada, quem eu sou, né? Quem é o Alexandre? Por que ele está aqui nesse canal falando sobre cosmologia? Bom, começando então, a minha origem, né? Vamos dizer assim, de onde eu vim justamente da Universidade Católica de Brasília. Tá? Eu fiz a minha formação lá, meu curso de licenciatura na área de física, lá na Católica. Tá? E lá eu trabalhei com um TCC, trabalho de conclusão de curso, com o tema Teoria M, uma possibilidade de unificação das leis físicas, né? A gente vai falar um pouquinho da Teoria M, tá? Não é nada muito aprofundado, tá? E, bom, também eu passei pela UNB, Universidade de Brasília, eu estou inclusive em Brasília, né? E lá na UNB eu fiz o meu mestrado e meu doutorado na área de física também, tá? Então, a minha dissertação de mestrado, por exemplo, foi em cosmologia quântica em gravidade teleparalela. O que é isso?
Não se preocupe que eu vou mencionar para vocês um pouquinho mais para frente, tá? E no meu doutorado eu trabalhei com discretização da energia no universo primordial. Em outras palavras, é apenas um único ponto no início do universo, ou seja, dentro da área também de cosmologia quântica, né? Também igual você observou bem na minha capa, bem no início desses slides, aparece lá a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, né? Da qual eu também faço parte há algum tempo. Tá? E, inclusive, eu sou líder do grupo de estudos da ABC2, da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, em Brasília, e também eu sou conselheiro regional das regiões aqui do Centro-Oeste e do Sudeste, dando apoio aos grupos que tenho, porque a gente já passou mais de 50 grupos a nível do Brasil, a nível nacional, né? E aí a gente tem os conselhos regionais, da qual, com muito prazer, eu faço parte também, tá? Bom, eu também sou cristão, obviamente, né, dentro desse contexto que estamos trabalhando, há mais de 27 anos aproximadamente, tá? Eu sou novinho, tá? Não preciso se preocupar com a minha idade, ainda tenho essa cara de bebê novinho ainda, tá? Também eu sou membro da Igreja Batista da Graça aqui em Brasília, em Taguatinga, tá? Já desde meados de 2011, mais precisamente novembro de 2011. Tá? E também, dentro de todas essas coisas que eu faço, eu ainda tenho meu emprego, o meu emprego de onde eu retiro o meu sustento, que não tem nada a ver com a parte de física, de pesquisa e tudo mais, eu emprego numa empresa particular, tá? Que trabalho na área administrativa, e eu também sou colunista desse logo que você está observando no slide, Hora de BDA. Toda semana eu publico lá uma coluna dentro do Hora de BDA, que é um projeto aqui também de Brasília, do pastor Samuel, tá? Aqui em Brasília, e lá, com muito prazer, eu escrevo um pouquinho sobre cosmologia e teologia, né? O nome da coluna, inclusive, se chama Cosmotel, ou seja, cosmologia e teologia. Tá? Bom, eu estou falando muitas coisas aqui e tudo mais, mas não precisa se preocupar que todas essas coisas que eu estou mencionando, inclusive se você tiver interesse de ler algumas coisas que eu já trabalhei, como por exemplo, alguns artigos do Hora de BDA, minha dissertação e tudo mais, não se preocupe que na descrição desse vídeo, tá? Lá embaixo vai ter todos os links que você pode procurar. Eu vou citar vários livros aqui, não precisa se preocupar que lá na descrição do vídeo também vai estar todo o material que eu trabalhei, a bibliografia, os slides, você já está observando aí todos os slides, tá? E todos os detalhes, e inclusive, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida e tudo mais, pode deixar nos comentários, tá? O professor Carlos Xavier, eu acho que com certeza ele vai achar uma maravilha ter bastante comentários. Pode deixar muitas perguntas também, não tem problema nenhum, tá? O que ele não souber, que eu acho que é muito pouco do que ele não possa saber, mas se for alguma coisa um pouco mais técnica, dentro da cosmologia e tudo mais, não tem problema, ele vai me passar essas questões, ou eu entro aqui nos comentários e deixo, não tem problema algum, tá? No final também, nos slides, você vai poder observar, lá no final dos slides já vai ter o meu contato, então você pode entrar em contato comigo, rede social, mandar direct message, não tem problema nenhum, tá? É muito fácil de me encontrar por aí no meio das redes sociais, tá? Bom, então voltando então para os slides, que é o que a gente está trabalhando, o objetivo dessa palestra, justamente para complementar essas outras palestras que você já está assistindo sobre apologética, o meu objetivo é justamente esse, tá? É fazer com que algumas definições dentro de cosmologia quântica sejam sejam panorâmicas, mas que você possa ter um pouco de ideia científica do que é isso. Tá? Então, o objetivo fundamental é ser amplo e dar munição para pesquisas e estudos futuros. Aí você ficou interessado em saber algum detalhe, mas o que é isso? Ali tem uma informação, então eu vou procurar aquele livro, procurar aquele artigo e tudo mais, e você pode ter munição suficiente para poder estudar um pouco mais. Além de ser, obviamente, uma ponte científica para outros temas dentro da apologética, que justamente a gente está trabalhando no dia de hoje, mas que esteja relacionado ou seja mais específico com a cosmologia. Tá? Então é esse o meu objetivo que eu quero trabalhar com você hoje. Inclusive, bom, vamos começar do começo. O que é cosmologia aqui, que tanto eu estou falando? Estou falando de cosmologia quântica.
São duas palavras, então eu vou separar essas duas palavras. Uma delas é cosmologia. Inclusive, há umas semanas atrás, eu vou deixar linkado também aqui, tá? O professor Carlos Xavier também pode fazer isso também. Eu e ele tivemos uma conversa muito boa, muito interessante com relação à questão de cosmologia, o que é cosmologia e tudo mais. Ele fez uma live no Instagram, tá? E colocou também no canal, então você pode procurar aqui no canal do Teor de Dados, você vai ver essa live que estava eu e ele conversando sobre cosmologia, um assunto um pouco mais abrangente. Obviamente aqui não vai ser o tema disso, mas pode ser uma continuação, inclusive, tá? Bom, então o que é cosmologia? Cosmologia é o estudo do universo como um todo. Nós físicos, como cosmólogos, definimos o sistema, ou seja, o universo, ou essa cosmologia toda, sendo um universo observável, até onde nós conseguimos enxergar com os nossos aparelhos. Com um telescópio tipo esse, ou claro, esse aqui é muito simples, mas telescópio tipo telescópio espacial Hubble, outros telescópios espaciais que observam outras frequências de onda, por exemplo, Spitzer, e outros que a gente espera ser lançado muito em breve, o James Webb, o telescópio James Webb, que vai ser um telescópio que vai até complementar e ser muito mais amplo do que o próprio Hubble, que trabalha numa outra frequência de onda, o Chandra também. Então a gente tem diversos telescópios que enxergam alguma luz, ou seja, que enxerga alguma radiação. E tudo isso, até onde eles conseguem observar, é o que nós chamamos de universo observável. Tá? Então esse universo observável faz parte desse sistema que nós estamos trabalhando dentro da cosmologia. E dentro desse universo nós temos partículas, as partículas que é dentro desse sistema, desse grande sistema, são as galáxias, ou seja, uma coisa muito pequena. E a interação, ou o nosso interesse, está justamente na questão da interação dessas partículas ou dessas galáxias, desde o mais cedo possível, ou seja, desde o quanto antes nós podemos chegar com os nossos aparelhos ou com as nossas teorias, até os nossos dias atuais, ou sendo até, vamos dizer assim, fazendo previsões no fim do universo ou a sua continuidade. Tudo isso está resumido no que é cosmologia. Apenas um exemplo, eu estou com uma caneca de água, inclusive com o símbolo da DC2, muito legal. E aqui imagine que o universo é o quê? O universo seja essa caneca inteira. Essa caneca inteira, então, é o nosso universo. Não faz sentido fora do universo. Isso aí é questão de multiverso, eu vou detalhar um pouquinho mais para frente. Então, o universo inteiro é essa caneca, dentro dessa caneca tem água. Então, o universo inteiro é a caneca e o conteúdo do universo é a água. Você tem as moléculas de água. Tá, então, as moléculas de água, tem uma molécula de água que está interagindo com outra molécula e tudo mais. Isso no universo seriam as galáxias, planetas, estrelas e tudo mais. É um objeto muito pequeno para a gente tratar dentro de cosmologia. Claro que a gente trata dependendo da forma que a gente vai trabalhar. Mas o nosso interesse maior é a interação de galáxias e aglomerado de galáxias e, ainda mais, super aglomerado de galáxias. Então esse é o bojo, ou essa definição, o nosso sistema físico que nós trabalhamos dentro de cosmologia. Bom, composição do universo é tudo que está dentro do copo, ou seja, toda a água que está dentro desse copo. Então é a poeira, gás, planeta, sistema planetário, estrela, aglomerado de estrelas, galáxia, aglomerados de galáxias, superaglomerados de galáxias e tudo mais. Só que, é claro, como a gente tem um universo muito grande, uma conexão entre uma galáxia e uma outra galáxia, que se dá por força gravitacional, a gente tem muita coisa no meio dela ali. Então a gente tem poeira, pode ter gás, matéria escura, que a gente não sabe o que é, então está tudo dentro desse bojo, dessa composição do universo. Tá? Os fundamentos, então, da cosmologia são as observações astronômicas, aquilo que a gente observa com os nossos aparelhos, incluindo o LIGO. O LIGO é um observatório que faz observação do universo em ondas gravitacionais, ou seja, aquilo que nós não enxergamos. Olha que interessante. E, claro, teorias cosmológicas, né? Eu vou apresentar para vocês aqui, para você, inclusive, algumas teorias cosmológicas, mas de início do universo. A gente tem diversas teorias cosmológicas, e é claro, como é teoria, não no sentido de achismo, mas teoria no sentido científico, o mais alto grau de conhecimento que nós temos dentro da ciência, então teorias cosmológicas são tudo aquilo que a gente pode produzir com as nossas equações, com as nossas simulações, fazendo previsões e tendo principalmente não, mas
tendo como base as evidências. Aquilo que vai evidenciar vai formar uma teoria, no contexto que nós estamos trabalhando, teoria cosmológica. Tá? Então, a base, ou um dos fundamentos da cosmologia, como a gente trabalha hoje em dia, é a teoria da relatividade geral, que a gente chama de TRG. Tá? Não dá tempo da gente poder trabalhar aqui, mas em algumas outras oportunidades a gente pode trabalhar com isso. Inclusive no meu canal do YouTube, que também vai estar linkado aqui, tem algumas relações, algumas coisas que eu falo sobre teoria da relatividade, tá? Relacionando também com a teologia. Então você pode conferir lá são reuniões da BC2 que eu faço, tá? Lives e outros comentários que a gente faz, e aí eu gravo e deixo lá como conteúdo. Então você pode acompanhar lá. Inclusive no mês de fevereiro deste ano 2020, foi um mês todinho sobre cosmologia, e eu falei um pouco lá sobre teoria da relatividade, teoria da relatividade especial e teoria da relatividade geral. Então você pode acompanhar também lá. E lá também eu falei sobre o modelo cosmológico padrão, tá? Baseado aí tem um nome esquisito, métrica de Friedman, Lemaitre, Robertson e Walker, ou FLRW. Não precisa se preocupar se você não sabe, não tem nem ideia do que seja métrica, não tem problema nenhum, isso é um termo matemático que nós utilizamos dentro da física. Tá? E também um outro fundamento, que é, vamos dizer assim, quase que a nossa espinha, ou a coluna vertebral de toda a cosmologia que trabalhamos hoje, é a teoria do Big Bang. Inclusive, a teoria do Big Bang, que vai tratar do universo e da sua dinâmica, as coisas que nós acoplamos na teoria do Big Bang, por exemplo, cosmologia quântica, que vai tratar do início do universo, não faz parte da teoria do Big Bang. A gente conecta com a teoria do Big Bang. Tá? E evidências da teoria do Big Bang, como é uma teoria, ou seja, tem uma fundamentação das mais basilares dentro da ciência, nós temos diversas evidências. Por exemplo, radiação cósmica de fundo, igual eu destaquei aí, tem uma série no meu canal do YouTube onde eu falei, se não me engano, acho que foram 6 episódios, curtinhos, de 5 minutos no máximo cada episódio, onde eu falei da relação da radiação cósmica de fundo e a teologia. Tá? E lá, inclusive, eu expliquei com um pouquinho mais de detalhe, você pode acompanhar lá também. A composição de galáxias, ou seja, a teoria do Big Bang prevê quais são as composição de elementos químicos de galáxias. Isso também é uma evidência. Expansão cosmológica pela lei de Hubble-Lemaitre, ou seja, dada uma galáxia, dada a sua distância, qual é a velocidade que essa galáxia está. Isso também é uma das evidências da teoria do Big Bang. E diversas outras que eu poderia simplesmente aqui passar o resto do tempo falando para vocês, mas não dá tempo, porque são muitas evidências que nós temos. Bom, então aqui tem uma imagem muito bonita que é do copo, ou seja, que é o do universo, só que aqui é um pouquinho melhor. Aqui, vamos dizer assim, tem a história do universo. Claro, esse lado escuro aqui não tem simplesmente sentido físico, porque não existe nada fora do universo que seja físico. Calma, que eu sei que você pensou do multiverso, mas não é agora que a gente vai mencionar sobre isso. E aqui, nesse ponto bastante luminoso, nós temos o Big Bang, ou seja, o início do universo, e o restante é a evolução do universo até chegar nesse ponto aqui, onde nós estamos, que é mais ou menos a boca, como se fosse quase que a boca do sino, ou dessa evolução cosmológica inteira. Uma foto do WMAP, que foi um satélite da NASA, que é lindo, simplesmente linda essa figura. Tá? E uma outra figura também muito bonita, tirada pelo telescópio espacial Hubble. Nessa imagem aqui, cada pontinho que você está observando aí no slide é uma galáxia, não é estrela, é uma galáxia. E nessa imagem tem 10.000 galáxias. Você pode imprimir essa foto depois e marcar com lápis em papel, e no papel ver esse realmente tem as 10.000 galáxias. Tá? É um negócio muito bonito, cara, é uma brincadeira apenas, tá? Mas é um negócio muito bonito tirado do Hubble. Bom, eu falei então de cosmologia, inclusive eu dei esses exemplos, né? Mas eu estou falando de cosmologia quântica. O que é a quântica dessa parte que eu estou falando de cosmologia quântica? Então vamos agora focar na questão da quântica. O que é a quântica? Uma definição bastante, a grosso modo, bastante panorâmica é o seguinte: física quântica, isso é física, não é o que você ouve na internet por aí, isso é física. Física quântica, ou também chamado de mecânica quântica, é o estudo das propriedades da matéria e da energia na menor escala existente. A escala atômica e molecular, que é uma escala abaixo de 10 elevado a menos 8 metros. Então você coloca 0,8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o número 1, metros. Isso a partir daí, os efeitos quânticos a gente já tem que levar em conta. Tá? A gente já tem que levar em conta os efeitos quânticos na hora da gente estudar uma molécula, uma partícula e por aí vai. E quem vai tratar de tudo isso são as leis ou a própria mecânica quântica, ou física quântica. Esse termo mecânica quântica e física quântica tem uma certa diferença, mas aqui eu vou intercambiar apenas para ficar bastante simples para a gente poder entender. Tá? Bom, e na mecânica quântica, na física quântica, tem diversas bases, eu só quero destacar apenas uma delas, que se chama princípio de incerteza de Heisenberg. O que é isso? Traduzindo em português esse pedacinho que você está lendo aí no slide, eu tenho uma partícula, eu não sei a posição e a velocidade ao mesmo tempo, com 100% de certeza. Não dá para mim saber a posição e a velocidade dessa partícula com 100% de certeza. É claro que eu consigo saber 80% eu sei onde é que ela está, 20% eu sei qual que é a sua velocidade, mas com 100% de certeza é impossível. Mas não é uma impossibilidade tecnológica, é uma impossibilidade da própria natureza em si. A própria natureza não permite nós sabermos com 100% de certeza. Por isso que a gente chama que a natureza é intrinsecamente probabilística. Funciona o acaso, funciona o vácuo, funciona essas coisas probabilísticas que a gente sempre menciona. Mas lá na frente eu vou destacar esse pequeno detalhe. Tá? Bom, então qual é a composição, entre aspas, da mecânica quântica? Forças, partículas, a gente tem 4 forças fundamentais, tá? E átomos, além, ou seja, algo acima daquele 10 elevado a menos 8 metros, nós temos a física clássica, que é esse mundo que nós vivemos aqui, de baixas velocidades, de velocidade de carro, de avião, de mandar robozinho para Marte, tudo isso nós utilizamos a física clássica. Tá? Bom, e uma composição, entre aspas, da física quântica é justamente todas as partículas que compõem todo o mundo físico ou o universo físico na sua menor escala. Como você está vendo aí, são essas poucas partículas que fazem ou que constroem tudo que você conhece. Então nós temos aí praticamente 16, 17 partículas que fazem todo o serviço. Qualquer coisa que você observa, que você enxerga, aquilo que você não observa, aquilo que você não enxerga, está descrito nessas 17 partículas fundamentais, incluindo as forças. Só não está a força gravitacional aqui, porque isso é uma outra questão de pesquisa e nós não detectamos ainda o gráviton, mas aí é uma outra história. Talvez umas 18 partículas, vamos colocar o gráviton aí também? Talvez, não sei. Mas é uma outra discussão muito legal. Então nós temos essas 17, 18 partículas que compõem todas as forças e tudo que você conhece do universo. Galáxias, estrelas, é toda uma composição de átomos, moléculas, de algum conjuntinho dessas partículas. Então, por exemplo, próton e nêutron é um conjunto de quarks, 3 quarks, juntou ali de uma forma dá um nêutron, juntou de outra forma ali vai dar um nêutron, os mesons, os átomos de hidrogênio e por aí vai. Tudo é uma junção de algum conjuntinho dessas partículas aí. Todas elas, tá? Bom, e aqui tem uma representação do átomo, tá? Apenas a efeito de representação, que aqui você vai ter o átomo, você vai ter o elétron, o nêutron e o próton, que eu acabei de mencionar, o núcleo do átomo, que é essa conjunção de prótons e nêutrons, quando se tem, e aí os prótons e os nêutrons são um conjunto de partículas dos quarks. E a conjunção de um quark com outro quark, você tem os gluons, que você pode observar que o gluon está bem aqui. Então, gluon é essa cola, que cola um quark com o outro. Então, por isso que você tem no núcleo do átomo próton com próton, que fica juntinho, mas são cargas positivas, deveria se separar. Pois é, os gluons é que faz essa colinha para ele ficar juntinho e não acabar com o átomo, por exemplo. Tá? Bom, então, agora nós temos ferramentas para poder definir o que é cosmologia quântica. Tá? Então, a definição é justamente essa que você observa, que é o tratamento do estudo, é o estudo do universo com tratamento quântico, ou seja, utilizando todo o bojo da física quântica. A principal tentativa de aplicação da cosmologia quântica é no início do universo. A gente pode ter outras formas também, mas não é o nosso caso. O nosso caso é que a gente vai trabalhar justamente com o início do universo. É necessário uma teoria de gravitação, porque lá no início do universo você tem o universo todinho concentrado num único ponto, menor do que o átomo, então por isso que a gente precisa da quântica. Por que a gente precisa da cosmologia? Porque o universo inteiro está ali concentrado nesse único ponto. Então a gente precisa de uma teoria de gravitação, tá? Uma
utilizando a TRG, Teoria da Relatividade Geral, ou a teoria, o teleparalelismo equivalente à relatividade geral, que é uma teoria de gravitação que particularmente eu trabalho, que ela é equivalente à relatividade geral, ou uma outra qualquer. Eu só citei duas, mas você pode ter várias outras. E a física quântica. Você precisa dessa teoria de gravitação e a física quântica juntas, lá no início do universo. E há diversos modelos e tentativas e tratamentos para se fazer isso. Eu vou apresentar alguns aqui, mas não são os únicos, tá? Então a gente não tem essas únicas modelos que eu vou mostrar para vocês. Tá? Unificação das forças, ou seja, são aquelas 4 forças que nós temos: a gravitacional, a eletromagnética, força nuclear forte e força nuclear fraca. Tá? Então, 3 dessas forças, que é a eletromagnética, a forte e a fraca, eu já consigo tratar de uma forma quântica. Tá? Mas eu preciso também da gravitação, da gravidade. Lembra que lá naquele quadro não tinha partícula quântica, vamos dizer assim, da gravidade? Pois é, eu precisaria disso justamente para trabalhar no início do universo. Mas vamos dizer assim, é uma forma, ou ainda está em pesquisa esse graviton ou essa partícula. A gente ainda está procurando fazer essa unificação das forças, das 4 forças, para a gente poder trabalhar no início do universo, mas a gente já consegue trabalhar ainda sem ela, com um modelo e outro, talvez saia um graviton ali. Isso aí são pesquisas que estão sendo realizadas, inclusive hoje em dia, tá? Apenas um ponto: na minha tese de doutorado, eu trabalhei com essa discretização, ou seja, para tentar achar a partícula, né, e provavelmente no modelo que a gente trabalhou, o universo estava imerso num mar de gravitons. Olha que interessante, mesmo sem a gente ter feito um tratamento especificamente com a gravitação. Bom, doutorado é pouco tempo, né? A gente tem que produzir uma tese, e não dá para a gente produzir solução do universo inteiro. A gente se propõe apenas uma solução, 2, 3 soluções, que é o que foi especificamente que eu trabalhei. Tá? Bom, modelos de cosmologia quântica, como eu mencionei, tem diversos modelos de cosmologia quântica. Aqui eu vou mencionar apenas alguns, e aqui eu estou citando inclusive outros: teoria M, gravitação em loop. Gravitação em loop, inclusive, a gente nem vai mencionar aqui, porque não vai dar tempo, tá? Mas tem diversas teorias que fazem ou tentam fazer essa unificação. Só um detalhe: não há, até esse momento, 18 de julho de 2020, nenhuma teoria com comprovação, com evidência, que fez essa unificação das forças. Nenhuma. Todas elas explicam e tudo mais, fazem previsões, mas até agora nenhuma tem comprovação em evidências. Até agora, nenhuma. Tá? Inclusive a teoria M, gravitação em loop, supercordas e por aí vai. Tá? Bom, modelos de cosmologia quântica, como eu mencionei, eu vou trabalhar alguns modelos mais especificamente, de forma específica, o que o William Lane Craig cita no Apologética Contemporânea, naquele belíssimo livro, que inclusive também é utilizado aqui no webinar, aqui em diversas outras oportunidades, a veracidade da Apologética Contemporânea, a veracidade da fé, a segunda edição, que eu particularmente estou trabalhando. Tá? Aqui tem os detalhes dele, tudinho desse livro. É claro, não é uma leitura comentada, não é uma substituição do livro nem nada, é apenas um complemento que eu estou trabalhando. Bom, então vamos logo dentro do assunto que interessa, que é a cosmologia quântica, tá? De Wheeler DeWitt. Tá? Essa vai ser a primeira que eu quero trabalhar especificamente agora, cosmologia quântica de Wheeler DeWitt. O que é isso? Como é que trata isso? Ou, como assim cosmologia quântica de Wheeler DeWitt? É um tratamento que foi feito nas décadas de 40 até as décadas de 60 por 2 grandes físicos do século XX, o Wheeler e o DeWitt, por isso se chama cosmologia quântica do Wheeler DeWitt. Aqui tem uma imagem belíssima da galáxia de Andrômeda, tá? A galáxia mais perto da gente. Bom, apenas alguns detalhes do que é essa cosmologia quântica de Wheeler DeWitt. É uma cosmologia que a gente inclusive chama de cosmologia quântica padrão, feita pelos 2 físicos, o John Wheeler e o Bryce DeWitt, ali na década de 60, 1967, e que ainda é trabalhado por diversos físicos. É uma tentativa de tratar o universo de uma forma quântica, igual na mecânica quântica com partículas, igual eu mencionei para vocês lá no iniciozinho, tá? A função de onda cosmológica e outros detalhes a mais. Dentro da mecânica quântica, da física quântica, utiliza a tal da interpretação de muitos mundos de Everett, tá? Outras realidades físicas e outros universos e tudo mais. Tá? Aqui eu não vou entrar muito em detalhes, mas apenas citação que você possa pesquisar depois.
E ele dá uma forçação, eu chamei de forçar, entre aspas, força a relatividade geral para ser tratada quanticamente. A relatividade geral não pode ser tratada quanticamente, mas ali tem uma forçação de barra, podemos dizer assim, para poder tratá-la quanticamente, mas tem diversos problemas que ainda está em pesquisa. Por exemplo, um dos problemas que se tem é o problema da questão do conceito de tempo, tá? Bom, e aqui tem um outro modelo chamado de cosmologia quântica de Alexander Vilekin. Tá? Desculpa a pronúncia, eu não sei se é Vilekin ou Vilekan. Tá? É um russo, ainda está vivo, um grande físico se tem, mas eu ainda não peguei a pronúncia exata do nome dele. Então eu vou chamar de Vilekin, se alguém puder me corrigir aí depois, não tem nenhum problema. A cosmologia quântica de Vilekin é mais ou menos esta aqui, que vai citar que é o nascimento do universo dessa, como se fosse uma chapa. E ela advém justamente das ideias de Bryce e de DeWitt, de Bryce e do Bryce DeWitt e do John Wheeler, tá? As ideias que o Vilekin está trabalhando. Então, por isso que eu coloquei a cosmologia quântica de Vilekin depois. Tá? E aqui eu vou trabalhar um pouquinho do que é a cosmologia do Vilekin, a cosmologia quântica, que ela é mais ou menos o seguinte, olha. Eu tenho um universo e esse universo sofre ali no seu início alguns processos quânticos. Um desses processos é o que nós chamamos de tunelamento quântico. Tá? Tunelamento quântico é um processo que a gente já conhece na física muito bem, tá? A gente já trabalhou com ele, mas é um processo, no caso da cosmologia, no caso de física normal, é um processo que é o seguinte, ele tem uma barreira, essa barreira ela é intransponível. Tá? E aqui eu tenho uma determinada partícula e essa partícula pode escapar daqui, ou seja, entre aspas, desaparecer daqui e aparecer do outro lado. Claro que tem um tratamento quântico, tá vendo que ele tem até uma ondazinha, que é a onda que a gente trabalha dentro da mecânica quântica. Tá? Então, ela é basicamente isso. Ela desaparece daqui, aparece daqui, sendo que ela não pode passar essa barreira. E esse é o ponto fundamental desse tunelamento quântico que a gente vai justamente colocar ele como um tunelamento quântico cosmológico. E é o processo pelo qual o universo passa a nascer. Ele passa de um estado do nada, depois eu vou explicar esses pontos direitinho, do nada, que é sem matéria, sem espaço e sem tempo, onde reina, esse nada é reinado pelo falso vácuo quântico metaestável. Daqui a pouco eu explico o que é isso. Para um vácuo verdadeiro, eu também vou explicar esse detalhe, dando início à inflação, que é o que nós chamamos de Big Bang, que é a grande explosão. Na verdade, não é explosão, é só um período inflacionário. Por isso que eu coloquei comumente associado com o termo Big Bang. Tá? Bom, primeiro, o que é vácuo? Primeiro, vamos começar o que é vácuo. Vácuo é um objeto físico que tem energia em algum estado. Aqui, essa questão de estado e tudo mais é dentro da mecânica quântica. Ou seja, vácuo é alguma coisa que não tem nada, mas tem uma energia fundamental. Ou seja, tem alguma energia ali. Tá? É uma energia de vácuo que a gente poderia chamar. Então, vácuo não é muito bem, é um negócio vazio, vamos dizer assim, mas é um objeto físico, como a gente trabalha, que tem energia. Tem energia. Vácuo é isso. Aí agora, o que é um vácuo verdadeiro? O vácuo verdadeiro é um negócio que está vazio e que tem uma energia dentro da mecânica quântica, que é uma energia positiva, vamos colocar assim. Aí eu dei até um exemplo mais relacionado à questão de universo. Então, quando você vai no universo, você encontra o vácuo, não tem nada. Na realidade, em 1 metro cúbico, em algum lugar onde está vazio no universo, tem uma energia equivalente a mais ou menos 3 átomos de hidrogênio. Então você observa que não é muito bem vazio esse vácuo, né? Esse é o que nós chamamos de vácuo verdadeiro. Veja só que em nenhum momento eu estou definindo aquele, e aqui eu já vou colocar o nome dele, de vácuo ou nada absoluto, que nós trabalhamos dentro da filosofia, dentro da teologia. Tá? Aqui eu estou mencionando um vácuo ou nada físico, entre aspas. Então eu vou até deixar definido esse termo para você agora. Bom, então, falso vácuo metaestável. O que é isso? Bom, é um vácuo de alta energia e instável, podendo decair para o vácuo verdadeiro, que tem aquela energiazinha lá, aquela representação, e o excesso de energia se transformando em um mar de partículas elementares.
Vamos traduzir isso para o português dentro do contexto que a gente está trabalhando. O falso vácuo metaestável é um vácuo que tem toda a energia do universo inteiro, ou seja, tem o universo inteiro colapsado nele, num volume, igual eu coloquei essa continha, densidade do universo é igual a massa dividido por volume. O que é isso? A massa do universo inteiro, que a gente conhece muito bem, é só somar as massas das galáxias, dos gases e tudo mais, isso a gente consegue fazer e é constante, dividido pelo volume do universo nesse início que nós estamos trabalhando, que é o início da cosmologia. A cosmologia quântica vai trabalhar justamente com o início do universo. E qual que é o valor, qual que é o volume disso? É um volume que é a gente chama de tendendo a zero, por isso que dá uma densidade infinita, tá? Mas é um volume, vamos dizer assim, praticamente zero. E é nisso que nós temos toda a massa do universo concentrada no volume zero. E, na realidade, a gente tem a massa do universo dentro. Então, a gente tem uma alta energia e é altamente, e também é instável. Por isso tem o nome de metaestável, ou seja, alguma coisa bastante instável. E aí, quando sofre algum processo quântico, esse negócio, entre aspas, explode, formando partículas, formando o início do universo. Tá? Bom, e o nada, que eu estou sempre me referindo aqui, eu acabei de dar alguns nomes para ele. O nada que eu estou me referindo, o vácuo, não é o nada absoluto. Veja só, o nada que eu estou me referindo, o vácuo que eu estou me referindo, não é o nada absoluto. Por quê? Porque tem energia. Ou a energia do universo inteiro, ou a energia positiva lá, de algumas quantidades de átomos e seja lá o que for, um pouquinho a mais. Mas sempre eu vou ter energia em qualquer estado. Eu estou falando aqui de caso de energia dentro da mecânica quântica, tá? A gente trabalha com isso. Então, o nosso nada físico, entre aspas, é isso. Diferente do nada absoluto. E o tunelamento quântico, ou seja, quando eu vou ter essa quantidade no falso vácuo quântico metaestável de toda a energia do universo e sofre esse processo de tunelamento, ou seja, eu passo por uma barreira intransponível e do outro lado de cá eu tenho a explosão, entre aspas, do universo, e nessa explosão, que é o período de inflação, eu tenho a formação de partículas, por isso que eu tenho, deixa eu voltar aqui um pouquinho mais, aqui, esse excesso de energia na hora que passa essa barreira cosmológica, que é impossível de ser transponível, mas por um processo de tunelamento quântico ela passou para o outro lado, eu vou ter um excesso de energia. Esse excesso de energia vai crescer dentro de um volume, já não vai ser um volume zero, esse excesso de energia vai formar o quê? As partículas elementares, o universo, aquelas primeiras partículas lá no iniciozinho do universo. E isso é o tratamento da cosmologia quântica do Alexander Vilekin. Ou seja, todo elemento quântico descrito pelo que eu mencionei, ele é regido pelas leis da mecânica quântica. A gente trabalha com isso dentro da física. E seja cosmológico, ou seja no efeito Casimir ou qualquer outro efeito dentro da física, a gente tem leis da mecânica quântica regendo isso. Ou seja, você tem que algo existe, mesmo que esse algo não seja o universo. Então, o tunelamento quântico, descrito acima, é regido pelas leis da mecânica quântica e devem existir essas coisas, esse vácuo falso, por aí vai, deve existir mesmo que essa coisa ainda não é o universo. Inclusive, eu estou parafraseando o Alexander Vilekin nesse livro Many Worlds in One, tá? Nas páginas 181 e 205, também vai estar descrito aqui dentro nos comentários, tá? Bom, tunelamento quântico cosmológico ainda tem uma representação gráfica que eu tirei do livro do Vilekin, inclusive o Craig também cita essa mesma imagem que você está observando aí. Bom, cosmologia quântica de Hartley e Hawking, eram dois grandes físicos também do século XX. Aqui tem mais ou menos uma representação de como que seria o universo nascendo. É bem semelhante àquela figurinha que a gente tinha, que eu mostrei anteriormente, lá bem no iniciozinho do universo todo. Tá? Aqui eu tenho um tempo que vai indo e aqui eu tenho mais ou menos o início do universo. Aqui é a fonte de onde eu tirei essa figura, que é lá do artigo do Hartley e do Hawking. Tá. Esse modelo advém do desenvolvimento da cosmologia quântica de Willy DeWitt, aquele que eu citei, que foi o primeiro que eu citei, que foi proposto por Hartley e por Hawking ali na década de 80. O universo nasce sem limites ou sem fronteira, ou seja, análogo a uma bola fechada. Uma bola, ou seja, no sentido fechado. Diferente do modelo do Vilekin, onde você tem um tunelamento quântico, o universo simplesmente nasce já prontinho, como se fosse uma bolinha já fechada, e ele continua nascendo, tem
a questão da inflação, do Big Bang e por aí vai. E esse modelo do Hawking elimina a singularidade, porque quando a gente vai trabalhar com as equações da relatividade geral, a gente está dentro da teoria do Big Bang, a gente vai ver que tem uma singularidade. O que é isso? A massa do universo está concentrada num ponto, entre aspas, que tem volume zero. O que significa algo dividido por zero? É o que a gente chama de indeterminado. E aqui um indeterminado significa que a densidade do universo vai para infinito. O que significa infinito fisicamente? Não significa nada, simplesmente nada. Se eu disser para você que o universo tem tantos quilos, então significa que aquilo lá é um número. Se eu disser para você que o universo tem uma densidade infinita, isso significa absolutamente nada, porque o universo tem que ter uma densidade. Então, por isso nós chamamos de singularidade, porque está concentrado num volume praticamente num volume zero. Tá? Então, isso que nós chamamos de singularidade. É um problema puramente matemático. Tá? Então, aqui tem como é que seria o nascimento do universo, ou seja, a partir dessa, como se fosse uma bola fechada, e essa bola, é claro que aqui você tem uma meia representação, e essa bola continua crescendo e continua se expandindo e tudo mais. Esse é o modelo do Hartley e Hawking. E um outro modelo também que eu queria apresentar para vocês é a cosmologia quântica em teorias de supercordas. Tem diversas teorias, uma delas é essa aqui, onde você tem um universo, você tem um multiverso, e onde de tempos em tempos você tem um choque. E aí você tem um choque, nesse choque de universos, você tem o Big Bang dentro desse universo, que é esse choque se expandindo dentro desse universo. Tá? Então a gente tem, por exemplo, aqui tem um pequeno histórico do que é a teoria de cordas. Tá? Ela começou lá na década de 60 com um grande físico que ainda está vivo, o veneziano. Ao longo das décadas seguintes apareceram várias teorias de cordas e supercordas. Na década de 90, o Edward Witten unificou, entre aspas, essas 5 cordas, ou essas 5 teorias de cordas, e nós temos agora a teoria M, que é a teoria que é essa de cosmologia e tudo mais. Uma forma de se trabalhar com a teoria M, porque tem várias formas, o universo seria uma dessas branas, ou seja, uma folha de papel, vamos dizer o seguinte, que seria mais ou menos o seguinte: você tem uma folha de papel, e essa folha, papel não, uma folha de universo, e esse universo tem 11 dimensões, 10 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. Isso é uma das formas de trabalhar com a teoria M. E um dos modelos cosmológicos com a teoria M, o Big Bang seria o que eu mencionei naquela outra figura, um choque entre dois universos. Então você tem um universo aqui, um outro universo aqui, ele fica bem juntinho, tem uma hora que ele dá um choque. E nesse choquezinho, nesse ponto, você tem uma singularidade, você tem um Big Bang. Tá? Bom, e aqui está um exemplo gráfico dessa imagem muito bonita de como é que seria o Big Bang, que é justamente nesse xizinho onde está aqui, onde esses dois universos se encontrarem, teve um choque. Né? Aqui nós temos um outro modelo vamos dizer assim, de modelo de supercordas, trabalhando com teoria M também. Né? Aqui está uma outra representação do Paul Steinhard e do Neil Turk, tá? Que eles vão trabalhar justamente com a questão do universo equipirótico, que é um modelo também onde você tem esses universos se chocando, mas isso é de forma contínua, cíclica e eterna. Tá? Esse é um dos modelos de multiverso, que é justamente este aqui que eu estou mencionando para vocês, tá? Que está lá na capinha desse capítulo que eu estou colocando. Tá? E a cosmologia quântica em gravidade estelar paralela é uma das que eu trabalhei, particularmente é da minha área que eu estou trabalhando agora. E aqui eu dou um exemplo de um universo, vamos dizer assim, torcido, porque o teleparalelismo equivalente à relatividade geral, a teoria da relatividade geral, vai tratar o espaço-tempo. A relatividade geral trata o espaço-tempo como tendo curvatura, e isso dá o efeito da gravidade. No teleparalelismo é algo análogo, mas ao invés de eu ter curvatura, eu vou ter uma espécie de torção. Então eu tenho alguma coisa mais ou menos assim como uma torção. É um pouquinho diferente você ter uma curvatura ou você ter uma torção. Tá? No teleparalelismo a gente vai ter torção. E aqui no teleparalelismo é uma teoria de gravitação, análogo à relatividade geral, mas sem os problemas que a relatividade geral tem com a mecânica quântica. Como eu mencionei, na mecânica quântica, na relatividade geral, a gente tem problemas de fazer contração com a relatividade geral.
Com o teleparalelismo, até hoje, já tem muitos anos que a gente está trabalhando com ele, desde a década de 30 praticamente, né? Ficou um pouco mais forte na década de 70 para cá, e nos últimos anos eu trabalhando, meu orientador também está trabalhando com isso há muito tempo, a gente não tem problemas de quantização ou com a mecânica quântica. Tá? E aqui tem mais outro detalhe que o próprio Einstein trabalhou, não com o teleparalelismo em si, mas com a teoria de fazer a teoria do campo unificado. Tá? Aí tem alguns outros detalhes que a gente pode conversar depois. E o teleparalelismo foi desenvolvido ao longo de todas essas décadas, depois da década de 30, né? E foi feito o relacionamento do teleparalelismo com a mecânica quântica, tá? Tem diversas formas da gente fazer isso, e a aplicação desse bojo de conhecimento, ou seja, dessa gravitação, trabalhando de uma forma ou dentro da mecânica quântica, pegando tudo isso e aplicando em cosmologia. Isso nós chamamos de cosmologia quântica. E dois exemplos que tem é justamente minha dissertação e minha tese, que vocês podem olhar aqui, que você pode observar. Está no link, tem esses dois links aqui, depois vocês podem procurar, dar uma lida lá, está em português, então está direitinho o que eu estou trabalhando com essas coisas de gravitação quântica, ou cosmologia quântica, ou gravitação quântica dentro de cosmologia, fazendo essa mistura toda. Lá tem alguns exemplos, tem artigo e tudo mais, você pode acompanhar. É um pouco mais técnico, mas se tiver alguma dúvida, obviamente você pode me procurar também. Outros modelos cosmológicos, olha que belíssima imagem. Isso aqui é uma imagem real, inclusive, tá? Fusão de duas galáxias, que é uma imagem lá do APOD, que é lá da NASA. Muito bonita essa imagem. Bom, a gente tem diversos outros modelos que eu não trabalhei aqui com você, que é universos cíclicos. O Steinhard também, o Paul Steinhard é um grande físico que trabalha com diversos modelos. Um deles foi o que eu citei aqui, do universo equipirótico, tá? Tudo que se não tiver mudado, ainda é o diretor do Perimeter, tá? O Instituto Perimeter, que é um instituto de física teórica, um dos mais avançados que nós temos no mundo lá no Canadá. E o Burt Evroth também é um outro grande físico que também vai trabalhar com isso. A gente também tem um brasileiro, o Neves, não me lembro agora o primeiro nome dele, que também trabalha com universos cíclicos, e vários outros também. Nós temos também modelos de universo oscilante. Penrose trabalhou com isso, o próprio Hawking trabalhou com isso, ele é falecido já há algum tempo, mas ele trabalhou também com modelos de universo oscilante, e outros também. Modelos de universo eterno, nós temos o Fred Hoyle, um grande físico do século XX, bastante conhecido, falecido recentemente. Nós temos também um outro brasileiro, o Novello, o professor Novello, lá do CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, lá no Rio de Janeiro, um grande físico brasileiro, que também trabalha com essa ideia de modelo de universo eterno, e diversos outros. Modelos de universo holográfico. Nosso universo não é bem 3 dimensões, é aquela holografia igual você tem no cartão e aí tem aquela imagem holográfica. Pois é, também tem gente que trabalha com isso. Tem esse nome é bastante complicado. Ashod, Corianó, Rosé, Gold, acabou saindo letra minúscula, mas são o sobrenome deles. E os Kellens, dentre outros, que vão trabalhar com essa ideia de universo holográfico. Tá? E o céu é simplesmente o limite para a cosmologia quântica. Veja que nós temos diversos modelos para tratar o início do universo. Nós temos vários modelos. Tá? Conclusão de tudo isso, outra belíssima imagem do Hubble, Pilares da Criação, lá na nebulosa da Águia, que é uma imagem real, inclusive. Tá? Uma belíssima imagem que o Hubble tirou... se não me engano, em 93, 94, uma imagem simplesmente belíssima, tá? E eu quero justamente concluir com o Salmo 19, versículo 1 e versículo 2. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite, tá? E o que eu quero, antes de finalizar com vocês, é o seguinte... Todos esses modelos que eu trabalhei com você hoje são modelos que são uma tentativa de trabalhar com o início do universo, de poder mostrar como é que o início do universo funcionou, os seus processos, alguma coisa do tipo. Tá? Nós não temos ainda nenhuma comprovação experimental ou observacional de algum desses modelos. É claro que o modelo que eu trabalho, dentro de cosmologia quântica, lá no teleparalelismo, eu acredito, obviamente, que é o modelo que esteja correto. Tem algumas previsões lá que a gente fez, eu espero que encontre elas, eu espero que o modelo
que ainda é incompleto quando eu trabalhei com ele, ainda estou trabalhando com ele em conjunto com alguns outros colegas aqui na UNB. Eu espero que a gente complete esse quadro e a gente dê uma explicação muito boa dos processos que fez o universo nascer, tá? Nós temos diversas tentativas. Agora, eu queria chamar a atenção para dois detalhes. Primeiro, essas várias tentativas. Vejo que eu apresentei apenas algumas tentativas. Depois eu mostrei uma lista de diversas outras tentativas. Enquanto vai passando o tempo, tem diversos matemáticos, físicos, pessoal que trabalha com observação, pessoal que trabalha com simulação. Simulação é fortíssima dentro da cosmologia para poder simular. O universo está certo, começou assim, começou assado, começou de que jeito. Nós temos ainda grandes estudos e pesquisas ainda em andamento para a gente justamente saber como é que o universo nasceu. Tá? Então não é um assunto fechado, esse é o primeiro detalhe. E o segundo detalhe que eu queria chamar a atenção, que é para linkar justamente com a apologética, o que isso tem a ver com apologética? Nós estamos trabalhando aqui com teologia cristã, o que isso tem a ver? Justamente o que o Salmo 19 está dizendo. Mesmo que a gente conheça de alguma forma como o universo nasceu, isso em momento algum vai tirar Deus de ser o criador de todas as coisas. Veja que naquele livro do Many Worlds in One, do Velequim, ele vai trabalhar ali, ele faz um pouquinho de confusão ali, questão de vácuo, com nada e tudo mais, e é quase que se você ler aquilo lá, poxa, eu não preciso de Deus aqui e tudo mais, porque a coisa veio do nada. Veio do nada, mas lembre-se, o nada que eu mencionei aqui é um nada que tem tudo. Ou seja, o nosso nada é simplesmente algo que tem todo o universo. Então não é um nada absoluto, um nada que não tem matéria, não tem energia, não tem tempo, não tem espaço. Bom, na realidade aquilo não tem energia, não tem espaço, ou seja, vamos dizer assim, o tamanho ali é zero, ok? Ali não tem tempo, ok? Não tem matéria, ok, mas tem energia. E a energia do universo inteiro. Eu estou fazendo uma pequena distinção entre energia e matéria, é só para uma questão de ter uma distinção, vamos dizer assim, fisicamente, tá? Mas a nível do que a gente está trabalhando aqui, a gente pode simplesmente descartar essa distinção. Ou seja, o universo nasceu do nada físico, e esse nada físico, entre aspas, tem o universo inteiro. Simplesmente isso. Tá? É claro que dentro da física nós temos diversos físicos, eles têm diversas crenças, cosmovisão, ou seja, o óculos como ele observa o mundo, e eles são livres para acreditar, desacreditar no que eles quiserem fazer. Todo mundo é livre para fazer o que quiser, inclusive acreditar em Deus, não acreditar em Deus, acreditar em qualquer outra coisa, não tem problema algum. Agora, a física não diz que o universo veio do nada absoluto. Isso é bastante claro. Aquele falso vácuo quântico metaestável que tem a energia do universo inteiro tem propriedades. Nós trabalhamos com propriedades. Nós fazemos tunelamento quântico, que é um processo quântico, é um processo físico para poder fazer com que o universo nasça. A gente não faz o nascimento do universo do nada onde não tem propriedades. A gente faz o universo nascer com alguma coisa que tem propriedades. Então, esse é o ponto fundamental que eu queria destacar nesse finalzinho, tá? Tá, então o universo realmente não nasceu do nada absoluto? Não nasceu. Claro que isso pode dar uma discussão metafísica, filosófica e tudo mais, mas uma discussão física, pois não dá, porque a gente vai chegar até aí. Claro que o físico pode dar a sua opinião, pode até misturar, bagunçar no meio disso, não tem problema nenhum. Fisicamente, a gente tem equações que vai trabalhar com nada que não é bem um nada, é simplesmente o tudo. Tá? Então, eram justamente esses destaques que eu queria colocar. E para amarrar tudo isso no final, eu como cristão, e dando uma contribuição, eu estou colocando justamente que o nada nasceu, ou o nada vem justamente do Criador, que é o Criador de todas as coisas. Ou, como diz o Salmo, a glória de Deus, os céus, ou tudo isso está declarando a glória de Deus. E todo o firmamento está anunciando a obra das suas mãos. Tá? Bom, aqui tem uma bibliografia que eu deixei nos slides, tudo isso vai estar direitinho aí no comentário do vídeo, tá destacado na descrição do vídeo. Depois vocês podem acompanhar algumas teorias, alguns artigos, Estou fazendo pequenas citações aqui, tá, de artigos sobre teoria de cordas, supercordas e teoria M, tem uma diferençazinha, tá? Então tem um livro, tem alguns artigos
bastante básicos para a gente poder pegar. A Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, está aqui o site que vocês podem, que você pode pesquisar depois. Composição do Universo, onde eu falo composição do universo, justamente nesse artigo aqui que está lá no site do Oda de BDA. Tá? Também vai estar na descrição do vídeo. Radiação cósmica de fundo, que eu acabei mencionando lá no meu canal, lá no YouTube, eu fiz uma playlist, tá? Justamente aqui o link, você pode ir lá direto também e conhecer um pouquinho desse objeto e a relação dele com a teologia. E aqui está todos os meus contatos, o meu LinkedIn, meu e-mail e o meu Instagram, que você pode entrar em contato comigo a qualquer momento também. Deixe os comentários aqui no vídeo também, alguma pergunta, alguma coisa, qualquer coisa, o professor Carlos Xavier me procura, me manda a pergunta, ou eu venho aqui mesmo e respondo para você, não tem problema algum, tá? Muito obrigado para você que acompanhou essa explanação. Pode ter sido um pouco confusa, tá? Qualquer coisa, retorna o vídeo aí novamente, vê mais alguns pontos que você não entendeu. Pode deixar perguntas também nos comentários, tá? Pode entrar em contato comigo também, eu terei o maior prazer de responder alguma das suas dúvidas, alguma, né? Talvez eu não sei a resposta dela, tá? Mas pode entrar em contato comigo também. É um assunto bastante amplo, tem muito mais coisas do que isso que eu apresentei para vocês aqui, mas só para você ter um pouquinho de ideia de tudo isso, tá? Muito obrigado e até a próxima!